e mais exemplos de conectivos lógicos, ok? Deixa eu só arrumar aqui meu cabelo. Gente, repare a diferença desse exercício aqui com conectivos lógicos e os anteriores. Olha o que aconteceu aqui. Já tem de cara um exercício aqui mostrando P ou não Q. Tá, vamos resolver, né? Só nós temos um problema na resolução desse exercício. Qual é o valor do P e qual é o valor do Q? Percebe que não está informando? Eu não sei se o P é verdadeiro, se o Q é falso. Não diz qual é a proposição. Não mostra a frase, não mostra a expressão aritmética aqui. Só diz P ou não Q. Nessa situação, e só por conta disso, aparece a ideia do que nós vamos fazer agora de tabela verdade. A ideia de tabela verdade é, eu não sei qual o valor do P e do Q. Não sei se é verdadeiro ou se é falso. Então eu vou criar uma tabela com todas as hipóteses de resultado. Cada proposição eu vou colocar se ela pode ser verdadeira, se ela pode ser falsa, e vou fazer uma combinação de todos esses resultados. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, nesse caso, nós temos aqui P e Q. Olha a ideia de elaboração da tabela verdade. P e Q. Ok? Eu tenho duas sentenças. Eu vou escrever aqui, para essas duas proposições, as possibilidades de resultado, de valor para cada uma dessas proposições. Pode ser que aqui eu tenha o P verdadeiro e o Q verdadeiro. Pode ser que eu tenha o P verdadeiro e o Q falso. Pode ser que eu tenha o P falso e o Q verdadeiro, e pode ser que as duas proposições sejam falsas. Repare o que aconteceu aqui. Percebe que nessas 4 linhas aqui, nenhuma forma de combinação se repete? Olha lá, V com V, V com F, F com V, F com F. Ok? Tá, aqui é a minha elaboração da tabela. Em alguns autores, vocês vão perceber em alguns casos, ao invés de colocar V, V, VF, vai aparecer 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. O V como 1 de verdadeiro e o 0 como falso, tá bom? Aqui, olha essa sentença, P ou não Q. Como eu inicio a solução? Eu tenho um ou, o operador ou e o operador não. Sempre, obrigatoriamente, eu vou começar pelo não. Então, aqui, comecei aqui. Negação, vai ficar assim, né? Negação do quê? Gente, olha o que tá falando. Negação do quê? Do quê? Então, eu só vou olhar aqui para essa coluna e vou fazer o quê? O que está sendo pedido? Negue. Se tá verdadeiro aqui, eu vou colocar falso. Se tá falso, eu vou colocar verdadeiro. Tá verdadeiro, coloquei falso. Tá falso, coloquei verdadeiro. Beleza? Aqui. Pronto, resolvi essa primeira parte. Porque tinha um ou e tinha um não, eu tinha que resolver primeiro não. Agora, já posso resolver a sentença toda. Como ficará a sentença toda aqui? A sentença toda ficará P ou não Q. Ok? Usando qual conectivo? Usando o conectivo ou. Tá. Essa daqui, eu já tenho isso aqui resolvido aqui. Quais colunas eu vou pegar? A coluna do P tá aqui e a coluna do não Q tá aqui. Vou pegar essas duas colunas aqui, olhando somente essas duas, usando qual conectivo? O ou. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembrando que no ou, se uma das opções for verdadeira, o resultado final já vai ser verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. Gente, quem já se ligou aqui, ó, como é o ou?
eu poderia só analisar o primeiro e não precisaria nem analisar o segundo, né? Porque eu sei que no ou, se tiver uma opção verdadeira, o resultado final já vai ser verdadeiro. Já poderia colocar o V lá direto. Aqui é a mesma coisa. Opa, o primeiro é falso. Não dá, tenho que olhar o outro, né? Falso ou falso? Resultado final falso. Né? Porque as duas são falsas. Falso ou verdadeiro? Opa, uma opção verdadeira pelo menos, o resultado final vai ser verdadeiro. O que a gente pode deduzir, então, dessa sentença aqui? Nessa sentença, se eu tiver as duas proposições verdadeiras, o resultado final vai ser verdadeiro. Se eu tiver a primeira verdadeira e a segunda falsa, que é o quê? O resultado final também vai ser verdadeiro. Estou fazendo análise de cada uma das linhas da tabela. Se a primeira for falsa, que é o P, e a segunda for verdadeira, o resultado final vai ser falso. Se as duas forem falsas, nessa sentença, o resultado final vai ser verdadeiro. Você vai falar que estranho, duas falsas, resultado verdadeiro, só que é nessa sentença. Substitui aqui, tira a prova. Falso ou não falso. Falso ou não falso. Não falso é verdadeiro, falso ou verdadeiro, resultado final verdadeiro. É isso que essa tabela está fazendo. Ela está testando todas as possibilidades, todas as hipóteses que nós temos de resultado. Nesse caso, com essa sentença aqui, temos 4 opções. Somente uma das opções seria como resultado final falso. Eu posso até tirar uma conclusão dessa análise aqui, que é apenas 25%, né? Uma de 4, 25% de chance que o resultado dê falso. Vai dar falso apenas quando a primeira for falsa, opa, falso ou negação do verdadeiro. Negação do verdadeiro, falso. Falso ou falso, resultado final, falso. Beleza? Mais um exemplo e mesma coisa que o anterior. Eu não sei qual é o valor de P, eu não sei qual é o valor de Q, não sei qual é o valor de R. Não sei qual é o valor. Não diz ali. Se não diz, eu preciso realizar essa bonitinha aqui, tabela verdade. Eu acho que tem poesia nisso. Tem gente que não concorda comigo, mas eu vejo poesia. Gente, dá uma olhada aqui, quantas proposições eu tinha aqui? 2. Agora dá uma olhada aqui, quantas proposições eu tenho? 3 proposições. P, Q e R. Agora vamos fazer uma tabela verdade com 3 proposições, ok? E não apenas somente 2, tá? Agora vem uma dedução também para entender a quantidade de linhas da tabela verdade. Essa tabela verdade aqui, nós tínhamos quantas letras? 2 letras, ok? Cada uma dessas 2 letras pode me dar como resultado apenas verdadeiro ou falso. Apenas 2 opções de resultado, verdadeiro ou falso. Aqui, cada uma das letras também pode me dar apenas 2 opções de resultado, verdadeiro ou falso. Esse 2 que eu estou colocando aqui, porque a opção de resultado são 2. Ou verdadeiro ou falso. Aqui, 2, ou verdadeiro ou falso. Quantas letras eu tenho aqui? 2. 2 elevado à quarta, 4 linhas de tabela verdade. Olha as 4 linhas aqui. Como eu fiz uma de cada vez com vocês. Que poderia também ser feito para facilitar 2 verdadeiras, 2 falsas. Uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira, uma falsa. Pronto. Tá aqui as minhas 4 linhas. Que é o início e a primeira coisa da elaboração da tabela verdade. Aqui, 2, porque vai dar como resposta sempre verdadeiro ou falso. E eu tenho quantas proposições? 3. 2 elevado à terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2. 8 linhas de tabela verdade. Isso quer dizer que se eu tivesse 4 proposições, seria 2 elevado à quarta? Sim, seria 2 elevado à quarta. 16 linhas de tabela verdade, tá? Nessa situação aqui, vamos montar a nossa tabela. Veja como foi montada essa tabela.
2, 2, 1, 1. Aqui, como são 8 linhas, eu já vou colocar o P com 4. E eu deixo aberto, daí seca a minha tinta. 4 verdadeiros, 4 falsos. Gente, dá para deduzir isso sempre? Quantidade de linhas é 8. Primeiro eu vou distribuir 4, 4. Ó, quantidade de linhas é 2, distribuir 2, 2. Posso, tá? Sempre é metade. Quantidade de linhas é 16, vai distribuir quanto? Começando com 8, 8. Para fazer o quê? Quebro na metade de novo. Ao invés de 4, 4, 2, 2, 2, 2. Gente, esse processo facilita para a construção da tabela verdade. A gente não precisa ficar fazendo por linha distribuição, que poderia até se confundir. E a última, quebrei de novo, 1 e 1. Tá aqui. Beleza? Então aqui. Isso é para iniciar a elaboração da tabela verdade. 8 linhas, repare que ó, nenhuma dessas linhas se repetem. Percebe aqui, ó? Nenhuma se repete, ok? Por isso a importância dessa distribuição. Então, nesse caso, como eu tenho 3 letras, 3 proposições, eu tenho 8 opções de resultado. Agora vamos fazer análise de qual vai começar antes aqui para a gente resolver. Tenho o E, o ou e tenho a negação. Opa, sempre começando pela negação. Sempre. Primeiro caso é o não que começamos aqui. Negação. Então, viemos aqui. E aqui nós vamos fazer com o não R. Gente, não R. E vou estar olhando qual aqui. Como é só o R, eu vou olhar apenas a coluna do R. Como é a negação, eu vou inverter os valores da coluna do R. Somente olhando aqui. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? Pronto. Eliminei um. Estamos resolvendo em partes. Agora, tem ali um PE, que, ou esse resultado que a gente já resolveu. Temos o E e temos o OU. Gente, fiz de propósito. Se tem o E e tem o OU e não tem parênteses, a prioridade vai ser o E, porque o E é a ideia da multiplicação, acredita na prof. Então, primeiro, olhando o E, o conectivo E está juntando com quem? Com o P e Q. Então, P e Q. Agora, olhando somente, então, a coluna do P e Q, essas duas, ok? P e Q. Só estou olhando essas duas colunas aqui. Com qual operador? Operador E. Beleza? Somente isso. Então, olhando para essas duas aqui, usando o E. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso. Gente, lembra o seguinte, quando é o E, se tiver uma opção falsa, o resultado final já vai ser o quê? Falso, né? Então, dá uma olhada aqui, ó. Falso. Ó, falso. Olha as duas que eu tô analisando. Olha essa aqui, eu já vi na primeira coluna tudo falso, não preciso nem olhar a segunda. Tudo falso o resultado. Porque no E, se tiver uma opção falsa, o resultado final vai ser falso. Ok. E agora, né, nós acabamos de realizar esta daqui. Já temos o resultado dessa, já temos o resultado dessa. Agora eu vou unir as duas com o operador OU. Ok? Para eu não precisar copiar tudo ali, gente, eu vou colocar só o OU aqui, tá? Que vai ser a união do quê? Dessa sentença aqui, dessa análise que já realizamos com essa. Então, essas duas colunas, agora usando o operador OU. Vamos ver o resultado que teremos disso. No OU, lembrando que se uma resposta já for verdadeira, o resultado final vai ser verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro. Opa, aqui os dois falsos. Opa, tem um verdadeiro. Tem os dois falsos, tem um verdadeiro. Tem os dois falsos e tem um verdadeiro.
Esse é o resultado final dessa tabela, dessa sentença. Como eu faço a leitura, a interpretação desse resultado? Opa! Se as 3 proposições forem verdadeiras, o resultado final vai ser verdadeiro. Se P e Q forem verdadeiras e o R for falso, o resultado final vai ser verdadeiro. Se P for verdadeiro, Q for falso e R for verdadeiro, o resultado final vai ser falso. E assim por diante. Se a gente quiser colocar aqui em critérios de matemática, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas, né? Dessas 8 linhas, eu tenho quantas opções de resultado verdadeiro? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 8 são as chances de que o resultado dessa sentença seja verdadeiro. E 3 de 8 seria as opções, né? Se o resultado dessa sentença forem falsos. Beleza? Ok? Para isso que serve a tabela verdade. Só precisamos elaborar a tabela porque não tínhamos os valores do P e Q, não estava informado. Se não está informado, eu crio a tabela para mostrar as opções de resultado. Somente para isso. Eles falam, tá, e para lógica de programação é para quê? Só para treinar operador e ou negação, só isso. Opa, aqui, desculpe, era a ordem que eu estava mostrando, né? Não tendo parênteses, primeiro não, depois o e, depois o ou que você resolve. Ok? Beleza.